Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações sobre banco de dados Oracle. Nosso objetivo aqui é realmente contribuir. E essa semana a gente vai estar fazendo alguns podcasts sobre Exadata. A gente vai fazer uma semana de aquecimento, né? Porque semana que vem a gente vai fazer uma masterclass de Oracle Exadata com vários cenários aí, mão na massa, hands-on. Estou aqui com o Ricardo Liri na área, mais uma vez. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho, bom dia, tudo bem, gente? Show de bola, meu irmão. E vamos falar um pouquinho de Exadata, Ricardo, que eu acho que é um tema interessante. Pessoal, para quem estiver assistindo aqui esse podcast e quiser saber mais sobre Exadata, ter acesso a essas lives de aquecimento que a gente está fazendo aqui sobre o tema de Exadata, a gente vai falar sobre performance, sobre ferramentas, sobre diferenças, sobre arquitetura. Então, realmente se prepare que durante essa semana a gente vai trazer muita coisa. Entre no canal do Telegram, porque dentro do canal do Telegram a gente vai conseguir realmente te ajudar muito mais quando o assunto é Exadata, para que a gente consiga realmente aprofundar aí sobre esse tema, que é um tema muito relevante, né, Ricardo? Eu acho que a vida depois do Exadata, quem já teve um Exadata, é difícil sair, né? Com certeza, é uma mudança de fase, é uma mudança assim, até de referência, né? É completamente diferente. Você muda, já vi projetos de pessoas que você tem lá um ambiente grande, parrudo, com várias máquinas, com muita memória, muito processador, de repente ela muda para o Exadata e fala assim, poxa, mas meu ambiente antigo tinha mais processador, tinha mais memória, e o seu ambiente novo ele te dá muito mais performance. Tem uma história engraçada que quando o Exadata foi criado, eles falavam 100 vezes mais rápido que isso, 50 vezes mais rápido para processamento do OLTP, não sei quantas vezes mais rápido para BI. E o pessoal, os concorrentes sempre falavam que não era assim, né? E sempre tinha POC. Eu já participei de várias POCs onde o concorrente falava, mostrava, dizia que ia entregar, vinha com storage all flash e nada. Na hora de colocar a mão na massa e falar assim, ó, você tem que me entregar tanto, nem aparecia na POC. Eu já participei, sem brincadeira, já participei de umas 3 POCs que o concorrente mandou um dimensionamento de um hardware que ia participar da POC e na hora da POC ele não apareceu, disse que estava com problema e acabou não entrando. Aí o discurso depois de um tempo mudou. Né? O Exadata não é tão rápido assim, não são 50 vezes, são 32 vezes mais rápido, são 25 vezes mais rápido. Né? E realmente a inteligência que está ali dentro faz ele ser diferente. Né? Exato, Ricardo. Muito bom a gente sempre falar disso. E para quem, pessoal, está caindo agora nesse podcast e não sabe nem o que é Exadata, a Oracle criou há mais de 10 anos, tá? Um hardware específico para rodar banco de dados Oracle, tá? Então você tem a possibilidade de instalar o seu software de banco de dados, né? O seu sistema gerenciador de banco de dados em um hardware genérico, só que a Oracle criou uma máquina específica onde, por ser uma máquina projetada, você tem features exclusivas, features únicas, performance excelente, você tem realmente uma arquitetura diferenciada, né, Ricardo? Não dá para a gente falar de Exadata sem mostrar que é uma arquitetura diferente das arquiteturas tradicionais, né? Exatamente. O pessoal aí que trabalha com hack já há algum tempo, existia uma planilha da Oracle de cenários onde você tinha máquinas do fornecedor A com storage do fornecedor B, então você montava aquela sua estrutura para dizer se ela era compatível ou não. Né? O Exadata, na primeira versão, ele veio com o hardware da HP, né? A Oracle ela não era dona da Sun, então ela não tinha hardware ainda. Quando ela adquiriu a Sun, ela realmente mudou tudo para o hardware dela. E ela já fez aquela matriz de compatibilidade que ela tinha, então ela pegou o hardware que ela começou a fabricar agora, fez o seguinte, eu vou otimizar tudo que tem aqui, do meu firmware, dos componentes que eu estou usando, vou fazer aquele pacotão do estado da arte, o que é perfeito para que eu não tenha problema de nada. Né? A configuração do driver da minha placa de rede que vai no meu computador é compatível para ter uma melhor performance com o cabeamento que eu estou usando, meu switch e meu storage. Então, eles fizeram um troço realmente bem amarrado, né? Que é o conceito de algumas coisas que a gente tem hoje em dia, que apesar de parecer uma caixinha fechada, mas é o mais com menos.
né? Você tem um hardware que às vezes não é o mais poderoso, mas ele te traz muito mais performance, né, e muito mais facilidade em tudo. Fora que você tem uma vantagem, né? All in one, você tem, deu um problema, é Oracle que resolve. Não é fulano, não é Beltrano, não é ciclano, é Oracle, do sistema operacional, do conector, né, lá da PDU, né, ou seja, da entrada de energia, né, a única coisa que você tem que se preocupar é realmente a tomadinha que vai estar lá, né, ou seja, se você colocou a tomada, a Oracle homologou, dali para frente é tudo Oracle, né, PDU, switch, o cabeamento, tudo Oracle, né, então não tem essa, uma coisa interessante, tá? Para quem vai dimensionar Oracle, da Exadata, quem vai comprar Exadata, lembre-se sempre que a sua responsabilidade é ligar ela na sua rede. Então você tem que saber parte de conexão de rede e conexão elétrica, né? Principalmente conexão elétrica. Seu dimensionamento está ok, seu data center aguenta, na hora que ela vem, existem alguns padrões de conector que se você não tiver, você vai ter que mandar fazer na hora. Então pode ser que seu hardware fique parado porque você não fez a adequada instalação elétrica para receber o seu Exadata. Exatamente, cara. Excelentes observações, Ricardo. E é sempre bom te reforçar, né, cara? Exadata não é só hardware, é hardware mais software. Então, realmente, você tem uma inteligência bem diferenciada, onde você vai conseguir realmente ter um ambiente, cara, com features únicas e exclusivas e que vai ter muitos benefícios, né? E, pessoal, legal também a gente falar um pouquinho, Ricardo, sobre pré-requisitos, né, cara, quando se fala de Exadata. O que o cara precisa saber, cara, para ele poder gerenciar um Exadata, né? Eu acho que é bom a gente fazer essa introdução antes, principalmente nessa primeira live de aquecimento, antes da nossa Masterclass, que vai ser semana que vem, da gente entender, assim, se realmente o cara tem a base necessária para poder trabalhar com Exadata, né? Eu acho que ele tem que ser um DBA, acho que a base Exatamente. de dados ela é importante. E um DBA que conheça hack, né, cara? Porque, assim, seguindo as boas práticas, o Exadata ele vai utilizar hack, inclusive, para fazer alta disponibilidade na camada ali dos DB nodes, né? Sim, Então, ela sim. é uma máquina toda redundante, tanto na parte de energia, de storage, de switches, de DB nodes. Então, tudo tem redundância. Se um lado falhar, o outro assume. E o hack é um elemento fundamental, né, cara? Sim, sim. E lembrando que é tudo gerenciável, né? Todos os componentes são gerenciáveis. Você consegue enxergar a portinha do switch, se ela está verde ou se ela está amarela, né? Você enxerga tudo, né? A PDU, se ela está com sobretensão, subtensão, tudo. Você enxerga realmente tudo que está acontecendo ali. É o que você falou. Para gerenciar um Exadata, né? A primeira coisa, eu acho que são dois tipos de profissionais que trabalham com Exadata. Tem um profissional que vai trabalhar com o que o Exadata entrega, que é isso que você falou, que é o DBA, mas é um DBA que entenda de hack, né? Não basta você ser um DBA que... eu já vi DBAs que não têm conhecimento de hack e se confundir com a questão de instâncias e tratamento. Mas por que caiu um banco? Não, o banco não caiu, uma instância foi parada para manutenção, né? O banco continua no ar. Então, eu já vi isso acontecer. Então, você tem que ter o conhecimento de hack. E tem um outro tipo de DBA, né, igual tem aquele DBA TG, que é específico do EBS. Eu acho que tem um outro tipo de DBA, que é o pessoal que realmente vai gerenciar o Exadata. Porque você não tem que só saber de banco, você tem que entender um pouco, né, a questão de conceitos de hardware, como é que funciona a tecnologia, como é que funciona a arquitetura. Então, o DBA que vai tomar conta do que o Exadata entrega é um DBA, não um DBA simples, que acabou de conhecer banco, não. É um DBA que tem conhecimentos bons de banco e de hack. E quem vai administrar a arquitetura, ele tem que ter um entendimento tanto de sistema operacional quanto de arquitetura, né? Porque senão ele não vai entender primeiro que ele não vai entender o que é o InfiniBand e o que é aquele ROCL, a configuração de rede nova, né? Você tem uma rede ao invés de ser de 40 GB, agora você tem de 100 GB, latência de microsegundo, né? Para que serve isso? Eu não sei. Então, acho que você tem que entender um pouco de arquitetura.
Exato, cara. E, pessoal, só uma observação, a gente compartilha aquilo que a gente vive dentro das empresas, tá? O que a gente tem visto dentro das empresas, tá? Então, cada empresa tem muitas vezes o seu modelo. Às vezes tem um cara que sabe tudo, gerenciar a caixa, sim. Às vezes, empresas às vezes maiores, cara, isso pode ser segregado de ter os caras que realmente têm um nível de conhecimento ali, mais na camada do DB Node, na camada ali do banco em si, né? E muitas vezes outro cara que gerencia ali a parte do storage, a parte do ASM do Exadata, a parte do storage server, dos suítes, que a gente sabe que tem outras coisas. Mas a gente sabe que realmente existem várias formas de você administrar, de você se adaptar a um ambiente Exadata, que a gente vai estar abordando muito mais isso dentro da nossa Masterclass. Então, se você não está cadastrado, entra no nosso canal do Telegram, que a gente vai estar postando essa semana lives todos os dias falando sobre Exadata. E semana que vem a gente vai mostrar Exadata na prática. A gente vai realmente fazer algo bem incrível aí para vocês, para a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência. E, Ricardo, vamos lá então, cara, depois dessa bela introdução sobre o tema. Realmente é sempre legal a gente poder contextualizar um pouquinho sobre Hexa, né, cara? Que eu sou um cara que gosto bastante do produto, trabalhei 6 anos na Oracle no time de Exadata, especificamente, em América Latina, e passei por mais de 200 implementações e projetos de Exadata, para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema. E vamos lá, cara, falar um pouquinho sobre Exadata Database Machine Performance Features, né? Então, a primeira coisa é que ele não provê só uma alta performance e escalabilidade, né? A gente já teve um podcast aqui falando sobre escalabilidade, né? Que é um dos conceitos do hack, que inclusive também se aplica na camada do Exadata, né? Então, o Exadata ele fornece também isso. Mas ele tem uma tecnologia única, né, Ricardo? Então, a gente pode falar bastante sobre essa tecnologia única e sobre pontos de performance aí de Exadata, né? Exatamente. O que acontece? O Exadata ele foi criado para ser uma, né, como a Oracle diz, é uma máquina de banco de dados. Então você tem um hardware, você tem um servidor, né, um DB Node, né, um servidor que tem 2 processadores, 16 cores cada um, né, um servidor de prateleira mesmo. O que faz a diferença é a tecnologia que você está embarcando ali dentro, né? Então, você usa o Oracle Enterprise Linux, né? Só que você já de cara, você usa o Unbreakable Kernel, né? Então, você não vai usar... você já usa o que a Oracle tem de mais performático, customizado para a arquitetura Oracle. Então, o Exadata ele já tem isso tudo por default, né? E eu acho que o grande detalhe que tem na parte do Exadata, se você pudesse resumir tudo, né, o que o Exadata te traz de diferente. Você tem lá a arquitetura normal, você tem um DB Node e você tem um storage. Precisei fazer um select, onde eu vou fazer um where em cima de 200 mil registros, 300 mil registros. Então eu vou lá no storage, busco aquela informação toda, trago para o meu DB Node, né, para o meu node de banco de dados, e ali dentro eu processo a minha cláusula where, né? Então, se eu tenho uma máquina que, por algum motivo, eu licenciei ela, né, um pouco menor do que realmente o meu hardware me fornece, então eu vou ter um processamento menor, né, no meu DB Node, né, que você pode licenciar seus DB Nodes se você tem lá 2 processadores 16 cores, você pode licenciar metade, né? A gente sabe que o Exadata, para licenciamento, você é bem flexível nessa parte, né? E o que acontece? No Exadata você não faz isso dessa maneira, né? Então eu não tenho I/O da minha máquina, do meu storage, trafegando pela rede, aquele pacotão de informação, indo para o servidor e processando no servidor. Eu tenho o meu processamento direto no meu storage server. Então lá no servidor de storage, ele é um servidor também com capacidade para processar as informações de banco de dados. Então eu diminuo o meu tráfego de rede, eu diminuo o meu processamento no meu DB Node, e assim, é muita coisa para ganhar. Então eu consigo ter um hardware menor, né, com uma facilidade, uma performance muito maior. Lembrando que no storage server você está licenciando disco, né? Então eu tenho aqui, ó,
no datasheet do X8-2N, né? Você tem por storage server para High Capacity ou Extreme Performance, né, o Extreme Flash lá, são 2 servidores de 16 cores com 192 GB de memória RAM e 1.5 TB de memória persistente. Para processar a cláusula WHERE, para você imaginar, de uma maneira bem macro, eu tenho uma máquina, se eu tenho 3 storage servers, eu tenho 3 maquininhas dessas, cada uma, para processar minhas cláusulas WHERE, sendo bem cru na definição. Então, olha o que eu já ganhei de performance. Então, acho que esse é o primeiro ponto que diferencia o Exadata do resto. Você consegue distribuir esse processamento das suas consultas. Então, com storage inteligente, né? Storage inteligente, gente. Então, o ganho é absurdo, né? A CPU do servidor de banco de dados, ela reduz o processamento. Então, você pode reduzir bastante, né, o que foi movido para ela processar, né? Aí você vai diminuir uso de memória, uso de processador. Se por um acaso você estiver usando o swap, você vai diminuir a I/O, né? Então, não tem nem o que discutir, né? É diferente. Exatamente, Ricardo. Pessoal, por isso que a gente fala que é uma arquitetura diferente. Você não tem um storage tradicional ali que simplesmente você vai colocar algo, vai ler e vai ler do storage e vai levar para o servidor de banco de dados. Não. Você tem um storage que ele tem uma inteligência por trás, além de ter um bom hardware, né? E que vai te trazer realmente features únicas, como a gente está falando aqui de performance, né? Então, essa é um dos exemplos, né? O offload das queries, né? De você conseguir fazer. E que, cara, a gente vê muitos benefícios aí, tanto em reduzir tráfego aí de rede. Vão ter outros podcasts na Masterclass, a gente vai falar um pouco mais, mostrar um pouquinho sobre o hardware, o que é a caixa, o que tem dentro da caixa. Aqui, normalmente, a gente está falando, né, alguns conceitos que são importantes para que você saiba, mas lá a gente vai conseguir mostrar realmente mais a fundo sobre a Exadata para que você consiga realmente entender o que o Exadata Database Machine ele tem de diferente. Então, a gente vai conseguir realmente aprofundar um pouco mais sobre isso. Muito bom, Ricardo. E além disso, né, cara, a gente pode citar outras features também, até a nível de compressão, né, cara? Tem muita, como você disse, a gente tem que realmente conversar ao longo da semana, tem que conversar bastante, tem muita coisa. Mas de uma maneira, como eu falei, uma maneira macro, a gente tem essa questão do processamento que está distribuído aí entre os storage servers e o DB Node, então a gente consegue ter um storage inteligente. E no storage a gente tem algumas coisas bem interessantes, né? Eu tenho a parte de compactação já default. Eu consigo ter o HCC, que é o Hybrid Compression Hybrid Columnar Compression, né? Que é a compressão por coluna mais híbrida, né? Isso aumenta a minha performance, aumenta o meu acesso à minha informação, diminui o espaço que eu estou usando, né? Então, eu tenho assim, um ganho grande de processamento, de espaço, de acesso à informação em si, é mais rápido aí na informação, né? Tem diversos ganhos, mas isso aí eu acho que a gente tem que falar exclusivamente do HCC, né? Que é uma das coisas que acontece o seguinte: o HCC ele era exclusivo do Exadata. Algumas versões mais novas do ODA tem o HCC também, né? Então, lembrando, você usou o HCC, você não vai conseguir fazer o seu DR, independente se está compliance ou não, em termos de licenciamento, em termos de papel. Se você está usando o HCC, você não vai conseguir fazer o seu DR num ambiente que não tem o HCC, né? Como é que você vai mudar colocar dentro de um hardware que não permite essa funcionalidade, né? Então, tem que lembrar isso aí. Às vezes você compra um hardware para ser o seu DR e quer usar todas as features e options que tem dentro do Exadata. Você não vai conseguir passar isso para fora. Tá? Muito bom, Ricardo. E eu acho que um outro ponto também para a gente poder falar aqui, cara, sobre features de performance, a gente está realmente abordando de forma um pouco mais macro, tá, pessoal? A gente vai aprofundar isso dentro da Masterclass, a gente vai aprofundar isso em outros podcasts. Para quem é aluno, já tem acesso a aulas um pouco mais aprofundadas sobre esse tema, tá? Mas a gente não tem como também não falar da parte de flash, né, cara? A parte de flash do Exadata também é um grande diferencial, né? Sim, sim. Principalmente o seguinte, a Oracle ela viu o seguinte,
Nas versões mais novas, além de ter o flash normal, você ter, não um disco normal, né, um SSD normal, você tem um SSD performático, você ainda tem a parte de NVMe com aquele Optane, né? Então você já tem um disco que é mais rápido e que ele é mais constante, porque em estudos foram vistos que, se eu não me engano, a cada 10 leituras, uma ela tem a mesma performance de um disco tradicional, mas característica da arquitetura SSD. E no Optane isso veio para diferenciar. Então ela tem discos NVMe, que são discos mais performáticos, mas ela tem um troço que é interessante, é o seguinte, a parte de PCI Flash, né, a parte dos discos Flash, eles são conectados não num barramento de disco normal, você tem um barramento PCI ultra rápido especificamente para isso, então você ganha performance nisso aí, você não tá distribuindo o barramento seu de disco com o barramento normal de disco, né, que controla lá o disco normal da sua máquina, e, né, você não tem isso, você tem um barramento específico, né, um barramento PCI de alta performance, né, específico para esses discos aí, então fica muito mais rápido. Pessoal, tem que pensar que não é só o hardware, tá? Em cima disso tem várias features de flash para poder utilizar Sim. esse hardware que é bom pra caramba, que é uma engenharia toda pensada em cima de hardware mais software, tá? Então, nunca queira comparar um Exadata de hardware para hardware, não é só isso, cara. Se realmente essa conta nunca vai bater, o Exadata sempre vai ser superior, porque ele tem uma inteligência ali por trás para poder utilizar aquele elemento de hardware de uma forma muito mais eficiente, tá? Então, Prova disso importante a gente falar isso. Prova disso é o Smart Flash Cache, né? Que é uma inteligência, você tem uma área de flash para pegar o que é mais usado dentro dos discos, né? Na parte de flash de disco, né? Dos discos flash, né? Então você tem uma inteligência que busca para você, bota numa área separada, o que é mais usado ali dentro, o resto realmente fica em disco. E é legal a gente falar que a gente não está fazendo a utilização do flash, cara, fazendo movimentação de tabela para diferente table space, não. A gente consegue fazer isso de forma realmente bem automatizada, onde a gente consegue trazer isso através de uma feature, cara. De você realmente conseguir fazer essa movimentação de forma automatizada, utilizando as features de forma bem inteligente, tá? Acho que o Ricardo caiu aqui, ele deve estar voltando, mas é sempre bom a gente falar que Exadata não é realmente aquela manipulação manual ali de você criar os reduz, por exemplo, utilizando Flash, de você utilizar algumas tabelas na área de Flash específica. Não, vai muito além do que isso e a gente consegue realmente trazer essa inteligência de uma forma bem eficiente. Caiu aí, cara? Do nada, o StreamYard fechou e Cara, caiu para cá. Não entendi disso. Não é um 100% flash, não tem uma inteligência tão assim, né? pois é. Eu estava falando aqui, Ricardo, que a utilização do Flash não é aquela utilização manual, né, cara, de você criar colocar os reduz nos discos lá específicos de Flash, de colocar a tabela na TBSP específica. É automatizado através de feature que consegue movimentar isso de forma bem dinâmica e utilizar esses recursos de forma muito inteligente, ao invés de uma forma travada e manual, e definir uma aluna específica, um disco grupo específico para Flash. Muitas vezes você não vai precisar ter esse nível de manipulação manual, né? Isso, nem aqueles famosos Alter Table Keep, né? Nada, não é nada disso, né? É interessante a gente ver como é que a tecnologia ela vai evoluindo, né? Quando surgiu o ASM, a gente sabia que o ASM ele veio para gerenciar melhor os discos, para você ter redundância, ter tratamento ele tomar conta do file system. Aí o ASM foi evoluindo, você tem a questão de hot blocks, né? Então isso casado com o seu storage, você tem a utilização melhor de informações, onde que elas vão ser gravadas, as informações mais usadas estão nas áreas mais rápidas do disco, que muitos discos têm isso também, mas no caso do banco de dados, você tem isso aí com a informação em si, não só simplesmente um bloco. Então eu tenho a informação em si gravada em áreas mais nobres, em áreas mais rápidas, e com o Exadata eu tenho isso aí inclusive em memória. Então o que está sendo mais usado, vai para uma área flash de memória que vou deixar ali.
ou seja, eu tenho todo o gerenciamento de memória da minha instância no meu DBNode, eu tenho o meu processamento de informação no storage, eu tenho área de memória, né, flash para poder buscar as informações que estão sendo mais usadas. Então, é muita coisa que tem aí de diferente em relação a uma arquitetura que você vai montar, né? Muito bom, Ricardo. Cara, eu acho que a gente já deu uma bela introdução aí sobre realmente essa questão do Exadata. Pessoal, se prepare que durante essa semana vai rolar a nossa Masterclass de Exadata. Olha, se eu não me engano, Ricardo, eu fiz uma Masterclass de Exadata tem 2 anos, foi em 2019, cara. E nós temos vários alunos até hoje que entraram por essa Masterclass, que elogiaram. E agora, nessa Masterclass que a gente está fazendo em 2021, cara, a gente vai conseguir realmente entrar a fundo em muita coisa, mostrar exemplos práticos. Então, se preparem, pessoal. Entre no nosso canal do Telegram para você não ficar de fora, cara, que realmente vai ser uma Masterclass que a gente vai entregar muito conteúdo. Vão ser 3 aulas aí, mostrando Exadata na prática, mostrando várias features, mostrando realmente conceitos para que você consiga entender realmente como administrar um Exadata, entender um Exadata de forma mais profunda. Beleza? Mais alguma coisa aí, Ricardo? Não, só isso mesmo. Por hoje é só, pessoal. Show de bola, pessoal. Pessoal, tem muito tema para a gente poder falar de Exadata, a gente pode falar de Exadata em vários contextos, então realmente foi uma live aqui mais de introdução, falando um pouco sobre elementos de performance quando se fala de Exadata, mas se prepare que amanhã a gente vai ter mais um podcast aqui para a gente poder estar aprofundando um pouco mais sobre esse assunto. Ricardo, grande abraço, cara, tenha um bom dia por aí. Abraço, obrigado e bom dia a todos. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau.